Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Nessa série estou comentando as declarações de Jesus ali no Evangelho de João, como eu sou. E particularmente nos últimos 3 finais de semana estou comentando ali as 4 declarações de Jesus como eu sou ali no capítulo 8 do Evangelho de João. Só nesse capítulo são 4 declarações, né? Isso é poderoso, porque ele está ali num debate com os seus opositores, os herodianos, os fariseus, os saduceus, e eu creio que até os escribas estavam ali participando daquele debate, apesar disso não estar relatado no Evangelho de João. O contexto ali, já falei aqui nos outros vídeos, Jesus estava ali no templo, perto ali do lugar do tesouro, onde se faziam as ofertas, no lugar mais movimentado, porque era uma prática judaica, né, mostrar que estava ofertando, que estava trazendo uma oferta para o templo, né, mais como ostentação do que necessariamente para honrar a Deus, mas cada um sabe de si. Então Jesus estava ali ensinando, onde trouxera aquela mulher pega no ato de adultério, onde Jesus profere a famosa frase, né? Quem está sem pecado que atire a primeira pedra. Ele não disse quem nunca pecou, ele disse quem está sem pecado. Naquele momento, quem estava sem pecado é que deveria jogar uma pedra nela. E, claro, ninguém ali teria condições de fazer isso, mas havia um ali no meio daquele povo, que estava ali naquele momento, que poderia jogar uma pedra, que era o próprio Jesus, porque a Bíblia relata que ele foi sem pecado, nem engano houve na sua boca. Então, quando os opositores, as pessoas que queriam apedrejar aquela mulher foram embora, Jesus pergunta, onde estão os teus opositores, né? Os teus acusadores, mulher? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, que coisa tremenda. Vai e não peques mais. Então, ela tinha cometido pecado. Só que ela recebeu o perdão dos pecados. Então, Jesus disse para ela, você foi perdoada, agora você tem uma nova vida em Deus. E logo depois disso, ele já dá a sua primeira declaração. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. Ok? Os seus opositores que estavam ali tentando pegar Jesus em alguma palavra, já dizem assim, mas tu não pode testemunhar de ti mesmo, porque o teu testemunho não é válido. Onde que Jesus dá a segunda declaração? Eu sou aquele que testemunha de mim mesmo, porque ele tinha total condições de fazer isso. E o meu Pai testifica de mim também, porque o meu Pai me enviou. Então, as duas testemunhas necessárias para dar validade na palavra do Senhor, na palavra de Cristo. Ele, o próprio Cristo, que é a palavra viva, que é o verbo da vida, e o Deus Pai que havia enviado Jesus. Os seus opositores já estavam ali, já saltando sangue pelos olhos, né? Doidos para pegar Jesus e matar ele, né? Onde que nesse debate ali, Jesus mostra a sua total divindade e a total carnalidade daqueles opositores, quando ele diz, vós sois de baixo, eu sou de cima. Olha só, né? Isso deve ter sido uma coisa muito incrível. Agora se coloca no lugar desses fariseus, saduceus, herodianos, escribas, os opositores. Se coloca no lugar deles. Jesus era um filho do carpinteiro. Alguns teólogos dizem que o pai adotivo de Jesus, José, faleceu quando ele tinha 19 anos. Eu escutei isso numa escola bíblica na Assembleia de Deus, que José faleceu quando Jesus tinha 19 anos, né? Então, Jesus, como filho mais velho, como primogênito da casa, cuidou da sua família até ele completar 30 anos, quando ele começou o seu ministério após o batismo ali de João, ali nas águas. Então, dos 19 aos 30, ele ficou ali cuidando da sua família. Ele era o carpinteiro ali, né? Que trazia o sustento para sua família e seus irmãos menores. Claro que eu creio que alguns irmãos também já trabalhavam ali, mas agora tu imagina uma pessoa chegando para Jesus dizendo assim, ó, ô Jesus Nazaré, eu quero que tu faz uma mesa para mim. Aí ele disse, não, tá bom, vou fazer. Aí Jesus faz a mesa, entrega a mesa e no outro dia o cara vem, agora eu quero que tu faz umas cadeiras, né? Aí Jesus, não, agora eu não posso mais, estou fechando a carpintaria. Por quê? Porque agora eu vou salvar o mundo. Os próprios familiares de Jesus achavam que ele estava louco, mas ele era o Filho de Deus encarnado, enviado. Por isso que esse debate ali com os fariseus era uma coisa muito tremenda, muito poderosa. Agora tu imagina todo aquele povo ali no templo,
da festa ali dos tabernáculos. Jesus está ali, todo aquele povo ali, escutando esse debate entre Jesus e os religiosos, os líderes religiosos. E só para você ter uma ideia, ali a região de Israel, a região da Palestina, era um barril de pólvora, gente, porque havia a ideia da vinda do Messias, né, da esperança messiânica. Havia essa ideia muito forte ali, e havia a dominação romana ali. Roma era o império da época, então havia essa dominação romana. Então havia uma tensão muito grande entre judeus e romanos. E o clero religioso, a autoridade religiosa, era conivente com esse domínio romano. Por que era conivente? Porque Roma deixava eles fazerem a sua religião normalmente, desde que houvesse paz. Então o clero religioso tinha uma certa aliança, uma conivência com o poder romano. E o povo não gostava disso, o povo não queria, o povo queria que os sacerdotes, os religiosos, criticassem o Império Romano. Mas como havia essa conveniência, né, então o povo tinha que ficar quieto, não podia fazer nada, né? Havia ira, havia revolta por causa dos impostos, da dominação romana, mas não podia fazer nada, porque aqueles que deveriam defender eles eram coniventes com o Império Romano. Nesse contexto, aparece um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando paralíticos, cegos, surdos, e multiplicando pães e peixes para multidões de mais de 20.000 pessoas. Gente, aparece esse camarada simples, sem todo aquele ritual que eles criaram ali, os religiosos, sem todo aquele paramento, sem todas aquelas vestes glamorosas que os religiosos usavam. Uma pessoa simples, de uma aldeia chamada Nazaré, que até o próprio, acho que foi Felipe que disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Então você entende que o contexto era tremendo. Então aparece esse carpinteiro se dizendo o Messias, apesar dele proibir dizer isso, mas o povo dizia que ele era o Messias. Então havia uma controvérsia muito grande, uma irritação, uma inveja muito grande dos líderes religiosos. Onde que Jesus faz as 3 primeiras declarações que eu já comentei aqui nos outros vídeos, ali no capítulo 8 de João, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que testifica de mim mesmo, e vós sois de baixo, eu sou de cima, né? Fico imaginando esse debate, aqueles opositores sem o argumento que eles tinham, o argumento deles, apesar de todo o conhecimento religioso que eles tinham, o argumento deles era fraquíssimo, não poderia vencer a palavra de Deus. E no meio desse debate acalorado ali, Jesus começa a falar da verdade que deveria estar na vida deles. Jesus, a própria verdade encarnada, falando para eles, olha, se vocês conhecessem a verdade, vocês seriam livres. E os religiosos, como é comum no meio da religiosidade, invocam sempre a tradição. Sempre foi assim, sempre será assim. Eles esquecem que Deus é muito maior que uma tradição religiosa. E eles invocam a tradição. Como é que tu pode dizer que nós não somos livres se nós somos descendentes de Abraão? Olha só, eles invocando a tradição religiosa. Fazia mais de 1000 anos que Abraão tinha andado por essa terra, eles ainda invocavam a tradição religiosa. Nós somos descendentes de Abraão, como é que tu pode dizer que nós não somos livres? E até Jesus diz, confirma, não, realmente, vocês são descendentes de Abraão. E eles ainda dizem, não, nós somos filhos de Abraão logo depois. E Jesus diz, tá, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E eles ainda se declaram filhos de Deus. Aí Jesus vai nos dedos dessa turma assim, ei, vocês não são filhos de Deus não, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é pai da mentira e nunca houve verdade nele. Então olha só o que Jesus chama os religiosos, a liderança religiosa da época. Vocês são filhos do diabo, porque vocês são um bando de mentirosos. Por que Jesus diz que eles são mentirosos? Porque eles não aceitam a palavra de Deus. Olha só, a própria palavra viva, o verbo vivo ali, e eles não aceitavam. Ele chega a dizer que tu és um samaritano, que era a pior ofensa para um judeu naquela época ali, devido à rixa que havia entre samaritanos e judeus. Você pode entender bem ali quando você estuda, lê o capítulo 4 de João, no encontro de Jesus com a mulher no poço de Samaria, você pode entender bem esse contexto. E ali quando ele chama de Jesus um samaritano, tipo querendo ofender Jesus, né? Mas Jesus não está nem aí para isso, Jesus não tinha essa questão de preconceito religioso. Aí ele chega a dizer, tu tem demônio? Aí Jesus responde sim, não, eu não tenho demônio, porque quem me honra é o próprio Pai.
porque aquele que guardar as minhas palavras não provará a morte. Olha Jesus, gente, pregando para essa turma ali, pregando para essa turma, e a palavra de Deus, o verbo vivo, não entrava no coração deles. Na verdade, eu até posso entender que Jesus não estava pregando, Jesus estava julgando eles não aceitavam o verbo vivo, mas eu creio que a multidão que estava em volta ali estava prestando atenção e as palavras estavam entrando no coração daquele pessoal que estava ali em volta, ouvindo esse grande debate ali, esse debate acalorado entre Jesus e seus opositores. Quando Jesus diz que quem guardar a palavra dele não morrerá, os opositores já dizem, não, agora nós vemos que tu tem demônio, porque morreu Abraão e morreu os profetas, e tu diz que quem guardar a tua palavra não vai morrer? És tu maior que Abraão? És tu maior que os profetas? Então eles estavam querendo realmente usar a sua tradição religiosa novamente para combater o verbo vivo, gente. Não tem. Isso é muito perigoso. Denominação que é baseada na sua tradição religiosa, que aqui sempre foi assim, aqui sempre será assim, muito cuidado com isso. A palavra de Deus está acima de qualquer tradição religiosa. Olha o que aconteceu com aquelas pessoas que eram os sacerdotes, os líderes. Eles que deviam guardar e guiar o povo estavam mais preocupados com a tradição religiosa do que realmente ensinar o povo a ter uma vida com Deus. Estavam mais preocupados com as suas cadeiras religiosas, porque participar ali do Sinédrio era uma honra muito grande, né? Para a época, era considerado uma honra muito grande, era considerado uma pessoa importante. Então estavam mais preocupados em sentar nas cadeiras de honra ali, do que propriamente ir atrás das vidas que estavam perecendo, as vidas que não tinham Deus, as vidas que achavam, porque o povo achava que Deus era só com os líderes e não com eles, então eles se achavam indignos até de conversar com o líder. Olha só o contexto que Jesus encontrou. Gente, Jesus tinha uma coisa que deixava ele muito irado, era a hipocrisia religiosa. Pessoas que por fora eram muito religiosos, mas por dentro não tinham absolutamente nada. E quando eles dizem que Jesus tem demônio porque morreu os profetas, morreu Abraão e ele disse que quem guardar a palavra dele nunca vai morrer, Jesus diz para eles, Abraão viu, olha só, agora ele vai com tudo, né? Ele diz, Abraão viu meu dia e se alegrou e ficou muito feliz, exultou. Essa palavra exultou ali no original quer dizer uma alegria exuberante, uma alegria que não existe na terra, que nenhum prazer da terra pode dar. Abraão exultou quando viu meu dia. Aí os fariseus, minha gente, esse povo religioso, eles, peraí, não tem 50 anos, como é que tu pode dizer que viu Abraão? Eles estavam usando argumentos humanos para combater a palavra de Deus, o verbo vivo, onde que Jesus solta a sua quarta declaração nesse capítulo 8. Antes que Abraão existisse, eu sou. E o texto diz que eles quiseram pegar pedras para matar Jesus, onde que Jesus saiu dali. Mas por que eles quiseram apedrejar Jesus? Entenda, o monoteísmo judaico entende que não existe outro Deus, que ninguém pode se afirmar Deus, nem sendo filho de Deus. Isso para eles é considerado uma blasfêmia, que é algo como profanar, desrespeitar o nome de Deus. E quando Jesus fala, eu sou, eles estão vendo que Jesus está se referindo a eu sou, de Moisés lá na sarça ardente, eu sou o que sou. Então, para os judeus, não tem como eles aceitarem isso, para eles isso é uma blasfêmia, para eles isso é algo revoltante, eles estão muito loucos, eles querem matar Jesus por causa dessas declarações. O judaísmo atual entende que quando Jesus fala isso, ele está se referindo à pessoa dele como um profeta, entende que ele é apenas um profeta, alguém muito inspirado por Deus, não como filho de Deus. Por isso que a ira, a revolta dos judeus com Jesus Cristo, não querendo aceitar o Messias, porque eles também entendiam que o Messias seria um grande líder político, um guerreiro poderoso que iria livrar o povo de Israel do domínio romano. Só que a chamada messiânica é muito maior do que simplesmente libertar o povo de um domínio estrangeiro. É sim libertar o povo do pecado,
e mostrar que haverá um juízo e mostrar que Deus é justo. E o próprio Paulo, que foi um grande perseguidor dos cristãos no começo ali da igreja primitiva e depois se converteu de uma maneira poderosa, cita na sua segunda carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz que o véu está sobre o rosto dos judeus quando leem o Velho Testamento. Eles não entendem, mas Paulo diz que o poder do Evangelho, quando tirar o véu deles, eles vão entender realmente quem é Cristo, quem é o Cristo vivo. A lei e os profetas duraram até João, isto é, apontaram para o Cristo. Agora é o Evangelho, é o Cristo que é para todas as nações. O conceito judaico jamais podia entender isso, por isso que eles estão com o véu no seu rosto, eles não conseguem entender. Mas o Evangelho tira o véu do rosto de todo judeu. Tanto é que o cristianismo começou com judeus, o cristianismo não começou com gentios, começou com judeus e se espalhou por toda a terra e está aí até hoje anunciando Jesus Cristo como Salvador do mundo. Por isso que quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está declarando a sua filiação eterna com o Pai. Está ali João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus tem a filiação eterna. Acho que é João 10:30 que diz que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então Jesus é um com o Pai, a sua filiação eterna. Ele está falando da sua pré-existência antes de tudo. Quando em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é que Jesus teve um início. Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre existiu e sempre existirá. A palavra de Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Por isso que Jesus é Deus, ele é a palavra de Deus encarnada. E o Verbo se tornou carne. Jesus se tornou carne. Por isso que Jesus pode dizer, antes que Abraão existisse, antes que Abraão nascesse, antes que Abraão saísse da terra ali de Ur dos Caldeus, eu sou. E Jesus diz que Abraão, como que a Bíblia diz ali em Gênesis, que ele era profeta. Então Abraão viu Jesus sendo manifestado. Ele viu Jesus vindo em glória. Então Abraão se alegrou com isso. Então os opositores de Jesus, que diziam que eram descendentes de Abraão, que eram filhos de Abraão, não honraram a Jesus. Mas Abraão sim, ficou feliz, se alegrou, exaltou, porque viu o dia do Senhor Jesus. E glória a Deus que nós cremos nisso, nós cremos que Jesus é eu sou, é antes de Abraão, é antes de você, é antes de mim, é antes de qualquer pré-existência nessa terra, é antes da fundação do mundo, é antes de tudo. Jesus é o eu sou, a palavra encarnada. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Que maravilha. Que aula poderosa, que comentário maravilhoso, que momento incrível para nós aqui neste dia, neste final de semana. No próximo final de semana, vou estar comentando aqui mais uma declaração de Jesus como eu sou, onde no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Vai ser, mais uma vez, maravilhoso. Eu aguardo você, Deus abençoe, fiquem todos na paz. Tchau.